A Comissão Mista de Orçamento do Congresso aprovou o aumento do fundo eleitoral. O novo valor ampliado chega a quase 5 bilhões de reais. Confira com André Anelli. O Fundo Especial de Financiamento de Campanhas, o chamado Fundão, teve um aumento de 390% aprovado na Comissão Mista de Orçamento do Congresso. Esse percentual é a diferença entre 1 bilhão de reais previsto pelo governo no projeto de lei orçamentária anual e os 4 bilhões e 900 milhões de reais decididos pelo colegiado formado por deputados e senadores. A decisão sobre o novo valor foi tomada com base nas eleições de 2024, quando o Executivo também previu um valor menor, que igualmente foi revisto pelo Congresso. Agora, dos 3 bilhões e 900 milhões de reais a mais, 2 bilhões e 900 milhões vão sair de emendas de bancada estadual de execução obrigatória. E o restante, 1 bilhão de reais, vai sair de cortes em despesas discricionárias de áreas que podem, inclusive, afetar serviços essenciais para a população. Caberá ao relator do orçamento de 2026, o deputado federal Isnaldo Bulhões, viabilizar essas mudanças que foram apresentadas por ele e aprovadas em votação simbólica. De Brasília, André Anelli. Sobre esse assunto, a gente conversa agora ao vivo com Marcelo Peregrino, que é advogado especialista em direito eleitoral. Doutor, bom dia. Obrigada pela entrevista aqui no Jornal da Manhã. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade. Doutor, explica melhor para a gente como é que é feita essa divisão do fundo eleitoral entre os partidos e também a fiscalização dos valores. Vamos lá, em primeiro lugar, é importante que se diga que a Comissão Mista de Orçamento, ela aprovou uma instrução que define aí os valores do fundão, mas que sairão das emendas parlamentares no mesmo patamar das eleições de 2022 e 2024. Como foi dito aí pelo seu repórter, a maior fatia vem de uma reserva que era originalmente prevista para emendas parlamentares e bancadas, 2,9 bilhões, e 1 bilhão nas despesas discricionárias. Então, a rigor, não houve um aumento do valor do fundão, porque a proposta de 2026 ainda não foi votada. E no projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias, o deputado Gervásio Maia também inseriu a determinação que tanto o fundo partidário quanto o fundo eleitoral são despesas obrigatórias, ou seja, elas fogem da ideia do contingenciamento. Essa é uma medida que é para garantir os valores do fundo eleitoral. Eu acho que esse debate está um pouco desfocado. Se você me permitir fazer aqui uma perspectiva, dar aqui aos seus ouvintes uma outra perspectiva, eu agradeceria. Veja, na maior parte da história do Brasil, o financiamento das eleições sempre foi exclusivamente estatal, não é? Então, a proibição do financiamento por pessoa jurídica, evidentemente, sempre levou ao Caixa 2. Isso foi objeto de muito debate nas eleições de 89. Vocês devem se lembrar, nas eleições de 89, logo depois, houve a CPI do esquema PC Farias, não é? Foi a principal causa de impeachment, e que se referia a denúncias que ligavam diretamente a figura do presidente a irregularidades praticadas pelo PC Farias na captação de recursos para a campanha. Pois bem, na CPI do PC Farias, a recomendação maior era para que fosse tratado como fonte do fundo eleitoral aquelas doações de pessoas jurídicas, para que a iniciativa privada pudesse contribuir com as eleições de forma regular e que se acabasse com o que a própria CPI chamou de hipocrisia. Então, em 1997, vem a nova Lei Geral das Eleições e permite a doação por pessoa jurídica limitada a 10% do rendimento bruto do ano anterior. Então, de 2097 até 2016, nós tivemos não o financiamento estatal exclusivo, não é como nós tivemos na maior parte da história do país, mas um financiamento misto, que é a regra nas democracias consolidadas. O Supremo Tribunal Federal aí basicamente diz, olha, nós vamos acabar com a doação por pessoa jurídica, porque isso implica numa formação ali de alianças espúrias, promíscuas, entre o capital privado
e relações não republicanas, não é, com o poder público. E se proibiu essa contribuição. Qual foi o efeito disso? Não é? O Estado teve que arcar, voltar ao modelo antigo, arcaico, sem controle, do financiamento exclusivamente privado. Então, aqueles que dizem que hoje esse uso de recursos é imoral ou fere a moralidade, também diziam que a contribuição por pessoa jurídica era uma imoralidade. Ora, nós não podemos demonizar o uso de recursos, porque esses recursos do fundo eleitoral servem para financiar a democracia, permite que as pessoas conheçam os seus candidatos. Nós temos hoje mais de 158 milhões de eleitores. Se nós dividirmos por esses 5 bilhões, digamos que seja o valor do fundo eleitoral, dará aí R$ 31 por pessoa. Não é? O problema não é o valor do fundo, o problema é a forma, e eu acho que há muitas melhorias que podem ser trazidas a debate. Não é? Os partidos não têm democracia interna, não é? Então esse dinheiro vai para a cúpula dos partidos sem nenhuma segurança de que vai haver ali um debate como se espera na democracia. Nós temos um sistema proporcional com lista aberta. Né, os candidatos disputam entre si, precisam de mais recursos, por exemplo. Não é? Nós podemos ter cláusula de barreiras mais rigorosas para receber o dinheiro. Não é? Hoje, se você tem um deputado, você já tem aqueles partidos com eleito, já tem direito a 35% do fundo. Não é? Enfim, não quero aqui monopolizar o debate, mas são algumas ponderações que eu gostaria de trazer aqui em debate. Muito obrigado. Claro, agora, Marcelo, a gente tem aí o fundo eleitoral, tem o partidário, tem emendas também, então passa para a sociedade a sensação de que é muito dinheiro, muita grana, vamos dizer assim. Agora, Marcelo, existe um modelo ideal quando você chama a atenção para a questão de ser misto, talvez o retorno desse financiamento privado também auxiliando nas campanhas, mas com teto ou com mais fiscalização, ou isso não poderia ocorrer na tua visão? Eu acho que esse é o caminho. É uma hipocrisia você dizer que não há financiamento por pessoa jurídica. Claro que há. Só que hoje nós mandamos todos esses valores, essas doações para a clandestinidade. Nós não sabemos. É óbvio que as pessoas jurídicas não vão deixar de participar da democracia. É ruim que isso ocorra. Acho que as pessoas jurídicas de direito privado têm o direito de participar. É uma manifestação da liberdade de expressão. Esse foi o fundamento para que a Corte Suprema dos Estados Unidos permitisse o dinheiro das pessoas jurídicas nas campanhas eleitorais. Por exemplo, uma associação que defenda aí, as baleias, ou defenda a própria liberdade de expressão, ou defenda, enfim, temas importantes para a sociedade. Não há por que demonizar a pessoa jurídica. Agora, nós podemos ter limitação, como tu bem disseste. Por exemplo, eu posso ter uma limitação de doação por partido, não é? Por exemplo, 5%. Uma pessoa jurídica não pode doar para um partido comunista e para um partido liberal. É outra limitação que faz sentido, né? Eu posso ter também, por exemplo, cláusula de barreira mais rigorosa. Eu preciso ter uma bancada de até 5 deputados para poder receber recursos. Isso ia diminuir a necessidade de recursos. Eu posso diminuir o número de candidatos por partido. Veja, hoje nós temos cada partido ou coligação lançando aí 100% do número de lugares, mais um. Então, o dinheiro sempre falta, mesmo com esses 5 bilhões, quem atua em campanhas eleitorais, não é? O meu doutorado é sobre partidos políticos, a gente vê falta dinheiro. Né? Agora, nós precisamos tirar também um certo véu de ingenuidade, de moralismo sobre tudo. Não é? Respondendo a sua pergunta de forma objetiva, a maior parte dos países, das democracias ocidentais consolidadas, tem um sistema misto de financiamento. Então, eu posso optar. Né? Os Estados Unidos é assim. Barack Obama, por exemplo, na sua primeira eleição, recorreu ao financiamento público, limitado a um determinado teto. Na sua tentativa
na sua segunda eleição, já se valeu do financiamento exclusivamente privado, porque ele conseguia angariar, naquele momento, graças à política, enfim, ali, mais recursos. Então, nós precisamos ter mais inteligência, não é? Menos... parece um debate, assim, de certa forma, muito maniqueísta, né? Que se pega um valor do nada, sem se abordar essa perspectiva histórica, a razão pela qual nós estamos aqui, não é? Muito obrigada pela entrevista, Dr. Marcelo Peregrino, que é advogado especialista em direito eleitoral. Eu que agradeço a atenção e a oportunidade.